Sim, é esse tipo de semana. Oi, meu nome é Sydney Watson, bem-vindo de volta ao inferno. Como muitos sabem, eu gosto de jogar videogames. Acabei de terminar Ghost of Tsushima, apesar de estar atrasada para a festa. Gostei muito e agora estou com medo de cantar na garganta. E porque eu gosto de jogar videogames, estou singularmente investida nas coisas estúpidas que os desenvolvedores de videogames continuam a fazer. Já discuti neste canal algumas vezes antes como o mundo dos jogos está sendo mais ou menos canibalizado pela mesma ideologia que destruiu Hollywood. Essa canibalização tem sido lenta por um tempo, mas não é tão perceptível quanto é em outras formas de entretenimento. Tipo, mais ou menos, você ainda pode aproveitar a maioria dos jogos sem sentir a necessidade de enfiar a cabeça no forno. A maioria sendo a palavra-chave. Dito isso, e neste ponto, acho que é bastante justo dizer que algumas empresas de jogos estão determinadas a seguir os passos de Hollywood. E eles já estão de algumas maneiras importantes. Primeiramente, como outras marcas, as empresas de jogos estão colocando mensagens em seus produtos que não ressoam com a grande maioria de seu público-alvo. E em segundo lugar, e talvez pior de tudo, eles se inseriram em uma tonelada de questões sociais e forçam todos em sua órbita, incluindo os jogadores, a cumprir padrões que existem em nosso clima social atual. Em resumo, eles estão se intrometendo em conversas alheias. O que mais há de novo? Nada, esse é o ponto. Recentemente, discuti como Call of Duty Modern Warfare 2, um jogo de tiro em primeira pessoa, basicamente removeu as bandeiras dos países e as substituiu por bandeiras do orgulho. Para os não jogadores, um sinal ou cartão de carvão é um recurso personalizável que exibe a identificação do jogador, o rank e outras informações durante o jogo. As pessoas ficaram muito chateadas que não havia bandeiras americanas ou bandeiras de qualquer país, mas você podia escolher ser o que quer que isso seja. Demisapo genderqueer? Eu não sei. Mas, curiosamente, essa situação nem é a primeira do tipo. Days Gone estava sob fogo cruzado por ter um personagem principal masculino branco, porque, o horror. Spider-Man manteve-se firme sobre pessoas querendo remover bandeiras do orgulho do jogo. Não entendo a dificuldade em dizer bandeiras do orgulho. The Sims tem estado em seu próprio universo estranho por anos, e isso é autoexplicativo. Também notei inserções estranhas e desnecessárias em muitos outros jogos que joguei, as quais me causaram certo desconforto. Eu definitivamente tive minha cota de momentos em que eu penso, o que é isso? Por que isso está aqui? Quem fez isso? Eis a questão. O que vimos até agora, obviamente, não é suficiente no que diz respeito à inclusão e aceitação. Não basta. Então, a Activision, empresa pai do Call of Duty, teve que ir além. Recentemente, o streamer Nick Merckx, referido como Nick, foi punido pela Activision após expressar no Twitter que as crianças deveriam ser deixadas em paz sobre a questão do orgulho nas escolas. Isso ocorreu em resposta a um vídeo compartilhado pelo streamer Puckett, mostrando manifestantes se agredindo fisicamente durante uma reunião do Conselho Escolar da Califórnia para votar o reconhecimento de junho como mês do orgulho. Puckett mencionou que o incidente aconteceu próximo ao seu apartamento da Liga Overwatch. Os americanos estão em um lugar triste agora. Deixe as pessoas amarem quem elas amam e viva sua própria vida. Em resposta, Nick tweetou: "Deixem as crianças em paz. Esse é o verdadeiro problema." A Activision retirou o pacote de operador do Nick de Call of Duty Warzone e Call of Duty Modern Warfare 2. Devido a eventos recentes, removemos o pacote de operador do Nick Merck da loja do Modern Warfare 2 e Warzone. Estamos celebrando o orgulho com nossos funcionários e comunidade. Para quem não sabe, o pacote de operador é basicamente o traje temático do Nick no jogo e outros itens cosméticos virtuais que os jogadores podem comprar com dinheiro real na loja. E um operador no Call of Duty é basicamente um personagem jogável específico. Agora, eu quero ser extremamente claro aqui. A opinião que Nick expressou é incrivelmente inócua e é uma que até mesmo pessoas gays e lésbicas expressam. Sim, você está certo, é 2023 e vivemos no inferno. Estamos no teleférico do inferno, e a Activision assumiu a responsabilidade de punir um streamer por expressar uma opinião que não tem relação com eles. Apesar desse comportamento ser esperado nesta fase, ainda é totalmente absurdo.
Desde que tudo isso aconteceu, Nick tem sido bastante acusado de homofobia, a ponto de até mesmo grandes veículos de notícias dizerem que essa situação aconteceu porque ele fez comentários anti-lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Só para reiterar, tudo o que ele disse foi: deixem as crianças em paz. Sim, cada detalhe do que você acabou de dizer. Nick até chegou a esclarecer sua posição. Durante uma transmissão ao vivo, ele explicou que não tem necessariamente um problema com orgulho, mas acredita que é sua responsabilidade como pai explicar isso ao seu filho, não ao sistema educacional. Isso é o... Eu simplesmente não acho que seja lugar para um professor ou uma escola. Eu não acho que seja o lugar para falar sobre coisas assim. Não é que eu acho que não deveria ser falado sobre isso. Se foi isso que você entendeu desse tweet, você está errado. Você está simplesmente errado ao sentir isso. Eu quero ser o único. E minha esposa quer ser a única a falar com o nosso filho sobre coisas assim. E isso foi o tweet. Foi o tweet. Você pode pegar o tweet se quiser e pode girá-lo, virá-lo, invertê-lo, citar o tweet. Pode colocar 10 parágrafos em cima dele. Pode fazer o que quiser com ele para te fazer sentir melhor. Se é isso que você quer fazer... Mas esse foi o tweet, ok? Então, se você veio aqui para ouvir isso, espero que se sinta um pouco melhor sobre isso. Eu não quis chatear ninguém, eu sei que chateei. Não estou me desculpando pelos ajustes, não sinto que estou errado ao fazê-los. Mantenho o que disse, não deletarei o tweet. Eu só quero garantir que todos compreendam exatamente o ponto que eu tentava fazer ao twittar minha resposta. Ele complementou esses comentários em um tweet, agradecendo as pessoas por apoiá-lo e entender sua posição como um novo pai. Sua equipe de relações públicas até explicou mais, dizendo que o eles, a que Nick se referia, era o professor/conselho escolar e, por deixar em paz, ele quis dizer reservar conversas sobre sexualidade em qualquer uma de suas formas para os pais. O que, novamente, isso não é controverso. Estas são apenas opiniões sensatas normais sendo expressas aqui. E a pior parte é que elas são compartilhadas por, a maioria das pessoas que têm um córtex pré-frontal funcionando. Enfim, diante de tudo o que foi dito, essa situação levanta alguns pontos importantes. A primeira é que o limite para o que te rotula como um grande homofóbico está ficando cada vez mais baixo a cada ano que passa. 15, 20 anos atrás, você talvez tivesse que dizer algo abertamente discriminatório em relação a um grupo de pessoas para ser considerado genuinamente ressentido com eles. Sabe, algo como eu odeio X, ou deveríamos eliminar todos os ICO, ou ter bandeiras de suásticas na sua varanda, ou algo assim. Hoje em dia, basta expressar a mais leve crítica a uma questão social da nova era para não apenas ter uma horda de pessoas irritadas gritando com você na internet, mas também tentando desestruturar sua vida. É como se a tolerância não fosse mais viável. Você tem que participar de uma aceitação agressiva, voraz e desenfreada, ou então... Esse é o padrão de comportamento agora, e se você não participar, eles vão ligar para o seu chefe. Aceite a bandeira do arco-íris ou alguém no Twitter vai gritar com você. Então, só para deixar claro, um homem está sendo punido por um desenvolvedor de videogames por expressar não apenas uma opinião sensata, mas uma que nem sequer é homofóbica. O que me leva ao meu segundo ponto. Os desenvolvedores parecem sentir cada vez mais a necessidade de impor suas políticas não só aos consumidores, mas também aos funcionários. Isso não é novidade, você pode encontrar isso em todos os lugares e indústrias. Entendo que o argumento em resposta seria que já que todos fazem isso, por que as empresas de jogos não poderiam? Mas a verdade é que isso não deveria estar ocorrendo. De maneira alguma, porque, dado o quão grande é o mundo dos jogos, reconhecendo quanto dinheiro é investido em um único jogo e sabendo que esse jogo deve ter apelo generalizado, significa que essas empresas de jogos são limitadas em quanto absurdo político elas podem enfiar goela abaixo das pessoas. Surpreendentemente, a sociedade moderna me faz sentir saudades da época das mensagens subliminares. Sabe quando você tinha que ouvir músicas ao contrário para ouvir a palavra demônio? Esta nem é a primeira vez que um desenvolvedor de jogos ataca um funcionário por não expressar pontos de vista esquerdistas agressivamente radicais. Em janeiro surgiu a notícia de que a Limited Run Games demitiu uma gerente de comunidade porque ela seguia algumas contas de direita no Twitter e expressava algumas opiniões proibidas. A LRG respeita todas as opiniões pessoais, mas continua comprometida em apoiar uma cultura inclusiva, disse a empresa em um tweet.
Após investigar uma situação, um funcionário foi demitido. Nosso objetivo como empresa é continuar a promover um ambiente positivo e seguro para todos. A funcionária, cujo nome é Cara, foi demitida por seguir libs do TikTok no Twitter, expressar oposição às leis de autoidentificação em um tweet de 2016 e expressar apoio ao legado de Hogwarts. Mas aqui está o ponto crucial, essa é uma palavra estranha que não quero mais dizer. Apesar do fato de que as empresas de jogos parecem ficar extremamente irritadas e se escandalizam no momento em que alguém não expressa apoio inabalável a alguma causa social de nicho, muitos apontaram que eles nem mesmo aplicam seus próprios valores universalmente. Para começar, Call of Duty Warzone, Modern Warfare e Warzone 2 censuraram suas bandeiras do Mês do Orgulho no Oriente Médio. Eles trocaram as bandeiras por imagens completamente pretas. Isso não surpreende, considerando as leis e visões sociais sobre questões lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros no Oriente Médio. Muitos países proíbem jogos o tempo todo por coisas que consideram inadequadas e que estão incluídas no próprio jogo. No entanto, apesar dos valores que essas empresas de jogos parecem ter publicamente, parece que elas não veem nenhum problema em lançar seus jogos em países que se opõem diretamente a esses valores. Porque, realisticamente, o lucro provavelmente é consideravelmente mais importante do que instituir as mudanças sociais que aparentemente querem ver em ação. Nos últimos dias foi relatado que isso aconteceu com Overwatch 2 e seu evento Pride. A Blizzard, desenvolvedora do jogo, teria dito que não fará o evento em países com leis anti-lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros plus para proteger os jogadores de problemas legais. Vamos também lembrar a vez que a Ubisoft tentou sediar um torneio de esportes pró-lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros nos Emirados Árabes Unidos. Isso gerou uma reação negativa, levando-os a mudar o evento. Eis a questão. Como indivíduo, você pode ter as opiniões que quiser sobre como essas situações se desenrolam. Mas vamos ser realistas por um segundo. Se eles realmente se importassem tanto com essas questões, com as questões lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, eles nunca teriam escolhido a Costa do Golfo para um torneio de jogos arco-íris em primeiro lugar. A Blizzard até se deu ao trabalho de dizer que teve discussões com o governo sobre todo esse assunto, como se isso mudasse alguma coisa. Se a Blizzard e outras empresas de jogos se importassem com esse grupo, nunca sediariam eventos em um país que vai contra seus valores. Eles simplesmente nem fariam negócios com eles. Dito tudo isso, eu sei que outro argumento aqui será: bem, por que as empresas de jogos puniriam os cidadãos de um país pelas ações de seu governo? Mas eu acho que isso volta ao fato de que, se você realmente se importa com os valores que está claramente exibindo publicamente em países específicos, então você basicamente terá que lidar com alguns contratempos para que suas ideias se enraizem. Neste ponto, na minha opinião, essas empresas de jogos estão apenas cheias de conversa fiada, tomando ações quando não podem e não vão perder nada. No final das contas, e como eu mencionei, essas empresas parecem determinadas a seguir o mesmo caminho de Hollywood e aparentemente cervejarias e outros tipos de lojas, que estão determinadas a forçar aos seus consumidores aquilo que eles explicitamente não querem. Porque vamos ser realistas, e eu acho justo dizer, os jogadores não são um grupo extremamente conscientizado. Eu acho que no final do dia, muitas dessas coisas acabam sendo meio sem sentido e um pouco performáticas, porque essas empresas acabarão colocando o lucro acima de realmente tentar instituir os valores que parecem ter. No final, acho realmente decepcionante que uma das últimas formas aparentemente apolíticas de entretenimento esteja começando sua descida para a mesma loucura que infectou tudo o mais. Agora passo a palavra a vocês. Qual é a sua opinião sobre a situação do Nick no Call of Duty? Você acha que está errado? Você acha que está certo? Você acha que a opinião que ele expressou é inofensiva, como eu acho? Você acha que é de fato homofóbico e que os pontos dele, no geral, não são muito inclusivos ou diversos? O que você acha da ideia de que a indústria de jogos está geralmente seguindo os passos de Hollywood? Isso é bom? É ruim? É necessário? É esperado? E o que você geralmente pensa sobre essa questão no geral? Como sempre, se você gostou do vídeo, clique em inscrever-se e no botão de curtir. Se quiser deixar um comentário, fique à vontade para fazê-lo. Apenas seja respeitoso, e eu vejo vocês na próxima vez.